Ibovespa e mercados globais em queda. E nós temos uma possível crise na China e a inflação pressionando o mundo inteiro. O que está acontecendo? Temos alguma mudança no cenário, no valuation? É hora de vender? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e comentem. Vocês estão fazendo novos aportes ou vendendo? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal para participar. Basta comentar, o resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então, se você não me segue, aproveite, o link está aqui embaixo. E vamos lá, né, pessoal? 2022 começou muito bem, principalmente para o Brasil, né, para o Ibovespa, para os nossos ativos aqui, mas nesses últimos dias, né, semanas, as coisas ficaram um pouco azedas, né? Então a China como grande protagonista dessa queda, mas o ponto mais importante de quando acontecem esses movimentos é entender o que está acontecendo. Mudamos, né, o cenário. Tem alguma coisa importante que de fato vai mudar daqui para frente e vai impactar de forma definitiva o preço dos ativos? É isso que a gente vai olhar. E quando a gente olha aqui para esse primeiro gráfico, né, Ibovespa que chegou acima dos 121 mil pontos no início desse mês, nessa tarde aqui, na casa dos 108 mil pontos, não caindo mais de 10% nesse período aqui. E vamos primeiro analisar dentro do contexto dos mercados como que está a nossa bolsa, como é que está o Ibovespa. E como de costume, todos esses gráficos e tabelas eu deixo no meu Telegram, tá? Então se você quiser acompanhar, aproveita, já vai assistindo o vídeo e vendo os gráficos, o link está aqui embaixo do meu canal. Quando a gente compara o Ibovespa com as bolsas americanas, então coloquei aqui o S&P e o Nasdaq, tá? Nesse período aqui, no último mês, tá? Os últimos 30 dias, para ver qual foi o movimento. Tá? E o que a gente vê? Nesse período aqui, Ibovespa, né, ali em preto aqui, caindo 8,3, o S&P caindo quase 8, e Nasdaq caindo 9,4. Então, não estamos descolados das bolsas americanas, tá? Quando a gente olha para o mesmo período, nesses últimos 30 dias, comparando aqui com bolsa da Índia e do México, tá? Então, para comparar aqui com os emergentes, Ibovespa, né, caindo aqueles 8,3, México caindo 5,3 e a Índia praticamente zerado aqui. Então, do lado das bolsas emergentes, estamos um pouquinho descolado, mas quando a gente coloca um contexto, né, um pouquinho maior, um prazo um pouco maior, e é o que eu vinha falando, né, o Ibovespa se descolou completamente em 2022, a gente vê que esse gap diminuiu, sim, né, tinha um pouco mais de gordura aqui para o investidor gringo reduzir, mas ainda existe essa diferença aqui. Mas queimamos um pouco dessa gordura no mês de abril, tá? Isso tudo para a gente entender o que está acontecendo do lado dos mercados. Mas não estamos fora da realidade de ninguém. Um pouquinho abaixo dos emergentes, mas no ano ainda bem acima. E para a gente entender, né, o próximo ponto. Será que a China, mais uma vez, está operando o mundo? Então, peguei o gráfico aqui de um ano de Ibovespa. E em setembro do ano passado, né, tivemos aqui uma forte queda. A Ibovespa caiu aqui abaixo dos 110 mil pontos também, quando a China começou a falar da Evergrande, né, daquela construtora que poderia quebrar e ter um risco sistêmico. Falei bastante aqui que aquilo parecia muito uma jogada da China, mais uma vez. Naquele momento o minério de ferro estava quase nos $200 e o minério desmoronou e não aconteceu nada. E logo depois os mercados retomaram normalmente e a China aproveitou aquele momento para reestocar. E qual é o contexto desse momento, né? O que tem derrubado os mercados? A China tem colocado cada vez mais notícias de novas paralisações, né? Lockdown lá, novamente, e o mercado está um pouco preocupado com isso, né, como a gente tem visto aqui, derrubado os mercados. Então, na minha visão, parece que a China novamente está querendo se reestocar, né? A gente viu o minério de ferro acima dos $150 novamente, todas as commodities em alta, e nesse momento a gente tem visto uma reversão. Quando a gente olha para a China, né, para a bolsa da China, a gente vê assim, uma queda nesse período aqui, acentuada principalmente nas últimas semanas, estão caindo 18% e 19% aqui nesses gráficos. Mas quando nós olhamos para a economia chinesa, então vamos olhar para os dados, porque de fato está acontecendo e que é importante para a nossa análise, tá? Então vou olhar aqui para a inflação, tá? Inflação ao produtor é o último dado, o acumulado dos últimos 12 meses, né? O anual, o que nós temos aqui? Uma inflação de 8,3%, tem se reduzido, né? A média ali está muito mais entre 5% e 6%, inflação ali pressionando, como no mundo inteiro, né? A inflação não é um problema da China, não é um problema do Brasil, é um problema global, pós-pandemia, em função de oferta e demanda, descasamento, né? As ofertas de muitas cadeias não foram restabelecidas até então. Quando a gente olha para a produção industrial,
E aqui o que a gente vê, o acumulado no ano, né? A gente vê aqui um último dado, né? Do mês de março, um crescimento de 6,5%. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, o que a gente vê é uma queda mês a mês, mas a gente está falando do acumulado de 12 meses. Quando a gente pega 2021, a gente está comparando com 2020, que teve uma queda forte. Então, naturalmente, ele é alto, né? Hoje a gente começa a comparar com uma base normal, 6,5%, contra, né? Você pega um período normalizado, está dentro do que acontecia, né? Olha aqui para trás, né? 2019. Está próximo do crescimento que de fato era num período de normalidade ex-pandemia, tá? Então não tem nada fora. Quando a gente olha para o varejo, né? Vendas no varejo aqui, esse mesmo movimento, né? De redução aqui no crescimento, mas é em função da base forte, né? Da base que caiu muito em 2020 e da retomada em 2021. A gente vê aqui um número um pouco abaixo, sim. O varejo lá tem crescido aquém. E quando a gente olha para a economia chinesa, né, de fato, para o PIB, primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 4,8% acima do esperado e não muito fora do que era a média, ali próximo a 6%, quando a gente comparava períodos ano contra ano, tá? Então aqui, não tem nada fora da realidade na China, né? Os dados não estão mostrando aqui uma queda fortíssima na atividade econômica, sim no varejo, mas esse fato, né, mais uma vez tem derrubado os mercados. Então acho que isso é importante olhar, né, se é fundamento, se é barulho, e nesse momento me parece muito mais barulho do que de fato fundamento, tá? Pessoal, aproveitando, vou deixar um relatório aqui da Levante, tá, com as top 5 ações pagadoras de dividendos. Então, para quem gosta de investir com foco em renda, tem um relatório aqui, só baixar, é gratuito. Mas tem mais um ponto, né, além de China, que tem derrubado os mercados, né, que é a questão da inflação no mundo, especificamente Estados Unidos, aí com medo de uma elevação na taxa de juros. E eu trouxe aqui para vocês, né, a taxa dos títulos 10 anos, né, as Treasuries. Então, o que a gente vê, uma taxa aqui próxima a 2,7, quase 2,8 aqui, não fora da normalidade de períodos aqui, 2018, 2019. Então, apesar da alta, né, que a gente tem falado, que o mercado tem falado, e aqui a gente está falando da alta futura já, não é da taxa atual, né? A taxa está começando a subir, deve terminar o ano em 2%. A expectativa do acumulado em 10 anos é de 2,8%. Então não existe nenhuma grande mudança radical na política monetária global, né? E como eu falei aqui, né, em questão do dólar, tudo mais que eu vou comentar novamente, esse diferencial de juros, né, deve continuar nos ajudando, né, do lado de fluxo de entrada no Brasil. Mas esse movimento todo de China e tensão acabou, né, iniciando um movimento de sell-off, né, de risk-off dos investidores estrangeiros, né? Isso acabou pegando as moedas em cheio, as moedas dos emergentes. Quando a gente olha aqui Brasil, México, Chile e África do Sul, né? Então são 4 moedas aqui emergentes, a gente vê um movimento de alta nesse período, ou seja, depreciação, o dólar subindo nesses países de forma moderada, né? Mas aqui 4%, no México 0,8%, no Chile 8%, e na África do Sul 7%, ou seja, o Brasil aqui tem sofrido um pouquinho, mas na minha visão não teve mudança de fundamentos, tá, pessoal? Então, esse movimento que está acontecendo hoje é muito parecido com o que aconteceu em setembro do ano passado. Não vejo grandes mudanças, é muito mais um estresse, é uma tensão. Isso não tem mudado minha visão para médio e longo prazo, dólar, bolsa e economia. E mais um ponto para a gente trazer nessa análise é a questão das commodities, né? A China, mais uma vez, tem operado, né, trazendo essas notícias e derrubando os mercados, principalmente as commodities. E daqui a alguns meses a gente pode ver aí a China que aproveitou esse momento para se reestocar. A gente tem visto o minério de ferro cair fortemente, né? Mas não só minério de ferro, as commodities metálicas em geral, né? Então trouxe aqui para vocês terem um pouquinho de noção do que está acontecendo. O cobre, um movimento forte aqui da queda do cobre nas últimas semanas. O movimento que está acontecendo na prata. Todas as commodities metálicas, de forma geral, estão sofrendo. E aí, provavelmente, o que vai acontecer é uma reversão em breve, quando a China dizer que não mudou nada e não aconteceu. Então, o que a gente deve assistir em breve é uma retomada, tá? Não vejo isso aqui como uma mudança estrutural, eu acho que é mais um repique, é um barulho dentro da tendência, dentro do cenário e não uma mudança, tá, pessoal? Então esses são os pontos aqui que eu queria trazer para vocês, né? Como falei, tem sorteio de garrafinha e de livro, basta comentar e vai para o meu Instagram, se você não me segue lá. Todos os gráficos estão no meu Telegram, então aproveite para entrar no meu canal e deixei relatório da Levante. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.